É sabido que a Rússia está desesperada para tomar Pokrovsk, em Donetsk. Já faz mais de um ano que tenta tomar o controle desse lugar, lançando um ataque após o outro, usando todos os truques possíveis para romper as linhas defensivas da Ucrânia e finalmente exercer algum tipo de controle. Suas forças já foram derrotadas várias vezes, e a última pode ser a maior até agora para Vladimir Putin e sua máquina de guerra. Porque desta vez, a Ucrânia não apenas repeliu os ataques russos. Em vez disso, eliminou literalmente milhares de soldados inimigos, além de um grande número de tanques e equipamentos, deixando os comandantes do Kremlin coçando a cabeça e se perguntando: para onde diabos eles vão a partir daqui? Isso não deveria ter acontecido assim. Desta vez, deveria ser diferente, pois Pokrovsk era um dos principais alvos da Rússia em sua grande ofensiva de verão. Não querendo mais sofrer atrasos e retrocessos, o Kremlin tomou a decisão, há vários meses, de lançar tudo o que tinha contra a cidade. É fácil entender por quê. Pokrovsk é um centro industrial, logístico e de transporte. Ela está situada em uma localização altamente estratégica. Possui várias rodovias grandes que circundam a cidade e se estendem em todas as direções pela Ucrânia, além de contar com uma importante linha ferroviária que passa por lá. Esta cidade é valiosa para quem a controla. Conhecida como portal para Donetsk, várias linhas de abastecimento ucranianas chegam à cidade vindas do interior. Esses suprimentos também atravessam Pokrovsk rumo a outros pontos estratégicos na linha de frente, levando comida, água, munição, combustível e reforços aos soldados ucranianos. Para a Ucrânia, Pokrovsk é uma âncora, uma base estável e sólida a partir da qual operar. Para a Rússia, é um avanço em Donetsk e aproximação de Kiev e outras cidades ucranianas importantes. É por isso que ambos os lados lutaram tanto por esse único local. Por isso, em junho, a Rússia reuniu cerca de 110 mil soldados no setor de Pokrovsk. Desde então, Pokrovsk virou o ponto mais quente da linha de frente. Com o efetivo ucraniano diminuindo, muitos analistas esperavam que a cidade caísse nas mãos dos russos. No papel, isso certamente era o que deveria ter acontecido. Mas, no papel, a Rússia já deveria ter vencido essa guerra há muito tempo. Já que tinha uma força significativamente maior, equipamentos militares mais avançados e estoques muito maiores de blindados, mísseis, bombas e outras armas, em comparação ao seu oponente, quando lançou a invasão nesta guerra, as coisas raramente acontecem como deveriam acontecer no papel. Em vez disso, a Ucrânia continua desafiando as probabilidades e surpreendendo o mundo, enquanto a Rússia continua se debatendo e tropeçando. Quando as coisas ficaram difíceis, a Rússia reuniu uma força que julgava suficiente para conquistar Pokrovsk. Ela contava com dezenas de milhares de homens para atacar um grupo bem menor de defensores ucranianos, seguindo um cronograma rigoroso para a ofensiva de verão. Primeiro, as forças russas capturariam Pokrovsk. A partir daí, os generais planejavam avançar em direção ao nordeste para flanquear o famoso cinturão de fortalezas, onde várias outras fortalezas ucranianas ainda estão sob controle de Kiev, como Sloviansk e Kostiantynivka. Relatos dizem que os comandantes do Kremlin prometeram execução implacável e resultados rápidos, mas nada saiu como planejado. Em vez disso, o exército russo não conseguiu alcançar nenhum de seus principais objetivos estratégicos durante a ofensiva de verão, especialmente dentro e ao redor da cidade de Pokrovsk. Apesar de tentarem tudo o que podiam imaginar, incluindo enviar soldados para a cidade disfarçados de civis, lançar ataques repetidos com pequenos esquadrões móveis e até mesmo usar artilharia e outras armas para bombardear a área. Tudo o que os comandantes do Kremlin conseguiram capturar foram alguns campos agrícolas esquecidos, assentamentos isolados espalhados com escombros e destroços e linhas de árvores desoladas. Pokrovsk em si permanece sob controle da Ucrânia. Os guardiões da cidade seguem fazendo um trabalho impressionante ao manter sua posição, mesmo diante de grandes adversidades. A ofensiva de verão de Moscou fracassou espetacularmente nessa direção por várias razões. A maior questão foi a falta de blindados. Foi a primeira vez na guerra que Moscou lançou uma grande ofensiva de verão. Com quase nenhuma reserva de tanques, alguns tanques ainda eram vistos aqui e ali, muitas vezes exibindo proteções absurdas, como rolos de arame farpado e pontas improvisadas, para resistir a ataques de drones kamikaze.
Mas, no geral, as forças russas tiveram que se virar com veículos muito mais simples e muito menos resistentes, incluindo motocicletas, jipes e até carrinhos de golfe. O motivo para isso é simples. Embora a Rússia tenha começado a guerra com um dos maiores estoques de tanques do mundo, esses números caíram rapidamente quando os ucranianos usaram minas, drones, mísseis e outros meios para destruí-los. Com o avanço da guerra e o descuido dos comandantes russos com os blindados, o número de veículos danificados e destruídos ficou alto demais para ser controlado. O Kremlin tomou medidas desesperadas. Primeiro, eles tiraram relíquias enferrujadas de tanques soviéticos dos depósitos, mas logo perceberam que tanques com décadas de idade, projetados para um possível conflito da Guerra Fria, não eram muito úteis em uma guerra do século XX e um contra um, adversário altamente inovador e adaptável. Pouco depois, a Rússia decidiu parar de usar tanques em quase toda a linha de frente, inclusive em Pokros, já que simplesmente não conseguia encontrar maneiras eficazes de mantê-los intactos por tempo suficiente para causar danos significativos ao inimigo. O problema é que, sem blindados para apoiá-los, as tropas terrestres ficam significativamente mais fracas, mesmo em grande número. Apesar de reunir força intimidadora em Pokras, a Rússia teve pouco impacto nas linhas ucranianas, pois seus soldados e veículos civis eram frequentemente abatidos por drones ucranianos. Frequentemente, os drones voavam profundamente atrás das linhas de frente, chegando a até 25 quilômetros dentro do território inimigo. Procuravam sinais de vida ao redor antes de eliminar qualquer alvo encontrado. Assim, grande parte das forças russas foi destruída antes de chegar a Pokros. E os que ficaram tinham poucos meios de se defender dos enxames de drones zumbindo nos céus. O segundo grande motivo pelo qual a ofensiva russa em Pokros até agora não deu frutos é que a Ucrânia passou o verão lançando vários ataques de precisão contra locais russos de alto valor e ativos importantes. Com a ajuda de armas como drones de longo alcance, sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade, High Mobility Artillery Rocket System e mísseis, os soldados ucranianos atingiram a Rússia onde mais doía, eliminando infraestruturas e suprimentos essenciais que alimentam a máquina de guerra do Kremlin, como depósitos, comboios de combustível e postos de comando. O impacto dos ataques se acumula. Sempre que a Ucrânia destrói um depósito de munição ou caminhão de combustível, isso prejudica os planos da Rússia. Os comandantes do Kremlin precisam recomeçar do zero. Precisam criar estratégias, cronogramas e soluções para os vários problemas que a Ucrânia lhes envia. Esse é um elemento central da estratégia da Ucrânia na guerra. Frequentemente, as forças de Kiev focam em identificar os ativos e infraestruturas mais importantes para a Rússia. Eles aguardam o momento certo, fazem seus planos e esperam o instante exato para lançar seus ataques, optando por precisão, inteligência e cautela. Um contraste direto com as ações imprudentes e insustentáveis dos oponentes. Como resultado, a Rússia perdeu inúmeros recursos neste ano, todos destruídos por drones, mísseis e foguetes da Ucrânia. Eles perderam munição que poderia ter sido enviada aos soldados marchando em veículos Pokras e blindados que poderiam ter sido usados para sobrepujar as defesas da cidade, artilharia, projéteis e outras armas que poderiam ter enfraquecido as linhas de controle ucranianas e outros suprimentos que poderiam ter se mostrado inestimáveis na luta contínua por esta cidade industrial tão importante. Isso nos leva ao terceiro motivo, pelo qual os soldados russos ainda não conseguiram hastear sua bandeira em Pokras. Táticas. As táticas contrastantes dos dois exércitos são uma das histórias mais fascinantes da guerra até agora. Como já dito, a Ucrânia virou sinônimo de planejamento estratégico e uso eficiente de recursos. Desde o início da invasão, Kiev compreendeu seu papel na guerra. Desde o início, sabia que tinha menos força, poucos recursos e quase nenhuma chance de vencer seu oponente em confronto direto. A Ucrânia rapidamente percebeu que se quisesse vencer essa guerra, ou pelo menos sobreviver tempo suficiente para que algum tipo de cessar-fogo ou acordo de paz fosse alcançado, ela precisava ser inteligente. Ela precisava usar suas poucas vantagens, contando com aliados no Ocidente para apoio e aproveitando o fator casa. Ela não podia mobilizar tantas tropas e recursos quanto a Rússia, então não conseguia lutar por cada quilômetro da linha de frente.
Ela precisava escolher batalhas, focar nos locais mais importantes e fazer o necessário para defendê-los. Evidentemente, não demorou para as forças ucranianas perceberem que Pokros era um dos locais mais valiosos que precisavam manter sob controle. Os assentamentos e cidades menores da região não importavam, contanto que Pokros ficasse sob controle de Kiev. Então, ao invés de se espalhar demais e tentar manter cada pedaço de terra, a Ucrânia permitiu efetivamente que a Rússia tomasse algumas das áreas menos significativas aqui e ali. Enquanto fortalecia defensores em locais como Pokros, preparava-os para manter suas posições no momento certo. Por outro lado, a Rússia adota um plano tático distinto desde o início da guerra. Confiante no enorme exército, nos recrutas mensais quase infinitos e nos vastos estoques de tanques, blindados e munições ao iniciar a invasão. A Rússia tem seguido uma estratégia de força bruta durante toda esta guerra. Ela tentou repetidamente sobrepujar sua oposição ao longo de toda a linha de frente, lançando enormes quantidades de homens e armas, até mesmo nas menores localidades e nas mais estreitas faixas de território. Ela recusou aceitar menos que a conquista total dos territórios ucranianos, independentemente do custo. Os comandantes do Kremlin têm desperdiçado vergonhosamente recursos, principalmente soldados. Muitas vezes, líderes trataram tropas como carne de canhão, enviando multidões à morte, sabendo que mais virão para substituí-los 1 ou 2 semanas depois. Por isso, a Rússia teve enormes perdas, com muitos soldados mortos ou feridos por poucos ganhos territoriais. Pessoas morreram ou ficaram com ferimentos graves, tudo por um pedaço de terra ou um campo cheio de crateras. E um relatório analítico recente da revista The Economist sugeriu que a Rússia pode ter entre 984 mil e 1.438.000 baixas no total, com até 480 mil soldados mortos. A Ucrânia também sofreu perdas trágicas, mas o total estimado de baixas é muito menor que o dos russos. Segundo a The Economist, a Ucrânia teve cerca de 77 mil mortes e 77.800 desaparecidos em combate, na estimativa mais baixa. Mesmo que o número real seja muito maior do que esse, as melhores estimativas sugerem que há cerca de 5 mortes de soldados russos para cada fatalidade ucraniana. Essa estatística talvez seja o maior exemplo das diferentes táticas dos dois lados. Os russos, com seus planos desperdiçadores e total desprezo pela vida humana, permitiram que quantidades impressionantes de seus próprios soldados morressem, com Vladimir Putin justificando friamente cada morte. No início do ano, ele afirmou que todos morreram por uma causa. Essas pessoas criaram as condições para que os atuais integrantes avancem. Por isso, não temos nenhuma perda. Isso foi em vão. Os ucranianos, por sua vez, não podem salvar todos, mas certamente não foram tão imprudentes e negligentes com seu povo e seus recursos quanto os russos. Os líderes de Kiev buscaram minimizar as perdas sempre que possível. Ordenava recuos táticos quando preciso para proteger as tropas e planejava cada ação com cuidado. No setor de Pokros, a estratégia ucraniana tem vencido repetidas vezes. Mesmo quando a Rússia obteve uma pequena vitória no fim do verão, avançando rumo à cidade de Dobropilha, tudo terminou em desastre novamente. Naquele momento, parecia que a Rússia finalmente teria vantagem. Confrontos intensos ocorreram em vários pontos da linha de frente, com tropas russas avançando perto de Pokros, com algumas agências de notícias na época prevendo que linhas vitais de suprimento ucranianas para a cidade estavam prestes a ser cortadas. Era só questão de tempo até as forças do Kremlin partirem para o ataque final. A Rússia não só tinha mais soldados, como agora parecia ter vantagem estratégica no controle territorial. Tudo isso aconteceu em um momento crítico da guerra também. Dias antes da reunião no Alasca entre Putin e o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Putin parecia ter ordenado um avanço para capturar Pokros e mostrar a Trump que a Rússia estava crescendo e prestes a vencer. Infelizmente, todo o plano dele fracassou. A grande ofensiva russa em Dobropilha desmoronou logo no início. A Ucrânia anunciou rapidamente que retomou várias pequenas aldeias antes controladas pela Rússia na região.
E grupos de tropas russas foram cortados de suas linhas de suprimento e reforços antes de serem eliminados ou capturados por seus oponentes. Antes do fim de agosto, a Rússia perdeu seus ganhos na região e suas tropas recuaram novamente. Em setembro, Putin ficou mais desesperado após relatos de que a Rússia atingia novos níveis de crueldade. De acordo com um artigo do Telegraph, a Rússia começou a enviar unidades compostas por soldados com doenças crônicas, como vírus da imunodeficiência humana e hepatite, para a batalha ao redor de Pokros. Esses soldados usavam braçadeiras especiais para diferenciá-los dos colegas saudáveis. Segundo o ex-coronel britânico e especialista em armas químicas Hamishta Breton Gordon, isso mostrou o desespero do presidente Putin para tomar a cidade de vez. Nada está fora dos limites. Putin está decidido a seguir lutando assim. Acredito que ele pensa que, se resistir mais que a Ucrânia e aliados, sairá vitorioso. Jogar pessoas na máquina de moer carne faz parte dessa estratégia. E Pokros é a máquina de moer carne. O especialista continuou resumindo a situação sombria enfrentada pelo exército do Kremlin. Neste momento, o exército russo está sangrando. Não é só sangue, mas também capacidade. Má saúde, mau planejamento e preparo insuficiente são tão mortais quanto armas ocidentais. E não parece que as perspectivas da Rússia vão melhorar tão cedo. Até o momento, disse que as tropas ucranianas estão realizando uma operação de varredura em todo o setor de Dobropilia, com foco específico na área de Volodymyrivka. Lá, a Rússia decidiu recentemente enviar alguns elementos de seus blindados restantes, lançando uma série de ataques mecanizados contra as linhas defensivas da Ucrânia. Mais uma vez, esses ataques fracassaram, e a área basicamente se tornou um grande cemitério, repleto de corpos de soldados russos mortos e os restos carbonizados e fumegantes de veículos destruídos. Unidades de infantaria ucranianas patrulham esta área de Donetsk, com apoio de drones de reconhecimento e First Person View, que buscam sinais de vida no solo. Rastreando os poucos soldados russos restantes, alguns escondidos em arbustos e porões, outros fugindo a pé. Infelizmente, muitos desses russos que ainda podem andar ou correr seguem na direção errada. Foram vistos grupos indo não para o leste, em direção aos seus próprios postos de suprimento e posições defensivas, mas para o oeste, mais para dentro da região, em direção a Nikonorivka, onde mais tropas russas foram cercadas e isoladas, aguardando serem eliminadas pela infantaria ucraniana. As forças russas neste setor estão em pânico irracional, fugindo de uma zona de perigo para outra. Com pouca munição, comida, suprimentos e sem rotas de fuga, eles estão perdidos e sem esperança, como ratos em um labirinto. Enquanto isso, as unidades ucranianas mantêm calma e controle, rastreando e destruindo inimigos com precisão e propósito. O Estado-Maior ucraniano relatou recentemente que suas forças estão avançando de forma constante dia após dia, reconquistando vários quilômetros quadrados na região e consolidando o controle, não só sobre Volodymyrivka, mas também sobre Mayag. O comandante-chefe da Ucrânia, Oleksandr Sersky, visitou recentemente as linhas de frente e confirmou que seguem os esforços de contra-sabotagem e limpeza para eliminar grupos de reconhecimento russos e unidades isoladas na região. Sersky afirmou que as forças ucranianas seguirão ativas na região, mantendo a contraofensiva em Dobropilia para repelir os russos. Mas são os números que mostram o fracasso absoluto da Rússia em Pokros. Relatos recentes indicam que, desde 21 de agosto, a Ucrânia neutralizou quase 14 mil soldados russos. São mais de 8.400 mortos, 5.400 feridos e cerca de 124 capturados. À medida que os esforços de consolidação na região persistem e os drones da Ucrânia continuam a sobrevoar os céus em busca de retardatários e veículos de suprimentos, esses números provavelmente vão aumentar ainda mais. Os comandantes russos pensavam capturar Pokros no início do verão e Putin previa o controle russo do Donbass antes do inverno. Agora, porém, enquanto o verão se torna uma lembrança distante e as chuvas de outono caem sobre os campos de batalha de Donetsk, a Rússia ainda permanece na mesma situação de antes. Sua campanha em Donbass ainda está paralisada,
Com drones e artilharia ucranianos tendo controle total de Pokrizes e os soldados russos restantes apenas lutando para sobreviver. Descubra neste vídeo como a ofensiva de verão da Rússia terminou de forma humilhante e por que o Kremlin falhou novamente em seus objetivos. Ou veja este vídeo para uma análise de como a Rússia começa a se desintegrar internamente. Rebeliões, movimentos separatistas e guerra de guerrilha ameaçam dividir o país. E por fim, não se esqueça de se inscrever no nosso canal também para continuar acompanhando análises informativas e atualizadas sobre as últimas notícias da guerra entre Rússia e Ucrânia e de outros conflitos ao redor do mundo.